Abacuque capítulo 3, versículo 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto no vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esse aqui é o final, são as palavras finais do profeta Abacuque. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre o profeta Abacuque, sobre o que ele falou. Então Abacuque ele traz uma mensagem de fé e esperança. É importante que a gente olhe para Abacuque, mas ele não traz uma mensagem voltada para o povo de Judá. Ele traz uma mensagem direcionada a um pequeno grupo chamado de remanescente, né? Quer dizer, os que sobrarem. Então ele traz uma mensagem de fé e esperança direcionada a um pequeno grupo do povo de Judá. E que apesar de tudo o que estava acontecendo ali, esse pequeno grupo, ele permaneceria fiel a Deus. Abacuque queria ajudá-los a compreender que apesar da sua fidelidade individual, a nação como um todo havia pecado e todos seriam castigados. É interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque se esse povo que permaneceu fiel não recebesse essa mensagem, talvez eles se frustrariam, porque, nós não fizemos nada de errado. Nós não pecamos. Como pode a gente receber o mesmo castigo dos errantes? Então a mensagem de Abacuque, ela se torna importantíssima quando você vê dentro desse contexto que as pessoas não iriam compreender por que elas estariam pagando junto com os errantes, sendo que eles não cometeram erro algum. É importante observar a importância da mensagem de Abacuque. Antes de ele trazer a sua mensagem, Abacuque tenta entender o porquê o povo escolhido de Deus está passando por um cativeiro, sendo punido pelos caldeus, um povo errante, um povo cruel. E por que Deus iria permitir que esse povo cruel, quer dizer, muito mais errante do que o povo de Israel, fosse o algoz do povo de Deus? Então ele tentou entender, porque Deus mostrou para ele, ele tentou entender. Mesmo não entendendo, Abacuque se mantém firme na fé, dizendo que o justo viverá pela fé. Olha o versículo 4 do capítulo 2, ele diz assim, porque Gaza será desamparada, e Asquelon ficará deserta, e Asdod ao meio-dia será expulsa, Ecrom desamparada. Ele vendo tudo isso, sabendo de tudo isso, ele traz uma mensagem de fé e de esperança. Ele sabia que ia acontecer. Ele viu o que ia acontecer. Mas ele traz uma mensagem de esperança, demonstrando uma fé em Deus inabalável, mesmo que não tenha o entendimento dos fatos. Abacuque nos deixa uma lição de vida. Qual a lição que Abacuque nos traz? Abacuque fez uma contundente declaração de fé, mesmo vislumbrando o caos. Esse é o texto que eu li aqui. E reafirma o seu testemunho pessoal, demonstrando toda a sua firmeza de fé. Capítulo 3, versículo 17 em diante. Ainda que a figueira minta. Essa é uma declaração de fé de Abacuque. A gente vê nos capítulos 1 e 2 alguns problemas que Abacuque viveu. E ele faz a Deus duas perguntas importantíssimas.
Por que ele faz essas perguntas? Porque ele não estava entendendo. E vocês acham que nós entendemos tudo o que Deus faz em nossas vidas? Vocês acham que nós entendemos os sofrimentos muitas vezes que passamos? Não, gente. A gente também não entende. Só que nós precisamos ter a postura de Abacuque. Ele não entendeu nada, ele viu o grande sofrimento que viria sobre o povo e sobre ele. E a gente vê que ele é contemporâneo de Jeremias. A gente vê a lamentação de Jeremias por causa do sofrimento. A gente vê o que Jeremias sofreu por profetizar a verdade. Aqui ele estava tentando entender coisas que muitas vezes nós também tentamos. Só que o que Abacuque entendeu é que é importante. E nós precisamos também nos direcionar conforme, ou nos posicionar conforme Abacuque. Ele faz aqui 2 perguntas. E nessas 2 perguntas ele tem as respostas. Só que ele não entende as respostas. Ele entende algo muito maior. Ele entende algo muito mais profundo, que é o que nós precisamos entender na nossa caminhada com Deus. Abacuque entendeu a soberania de Deus. Deus é soberano. Ele faz o que quer, com quem quiser, quando quiser. Como que Abacuque ficou arrancando seus cabelos? Como, Senhor? O Senhor vai usar aquele povo ímpio para punir o teu povo? Ele não entendeu, mas ele entendeu que Deus faz o que quer, com quem quiser, quando quiser. É isso que nós precisamos entender. A soberania de Deus. Deus não deve satisfação para ninguém. Deus não deve satisfação para mim, para você e para ninguém. Mas muitos estão querendo que Deus dê satisfação dos seus atos. Que loucura, que absurdo! E você sabe por que isso acontece, gente? Porque a mensagem está corrompida. Nós não temos mais Abacuques para trazer a consciência. Oh, vocês não fizeram nada, vocês vão ser punidos. Por quê? Porque Deus quer. Acabou. Deus faz o que Ele quer, gente. É a soberania de Deus. A primeira pergunta de Abacuque está no capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Abacuque pergunta a Deus o porquê os pecados de Judá não receberam o merecido castigo. Olha a primeira pergunta de Abacuque. Por que os pecados do povo, não tinham sido castigados conforme mereciam? O que isso mostra? Isso mostra o perfil de Abacuque. Abacuque mostra que apesar de amar o povo, ele amava muito mais o seu Deus. Ele ficou indignado, esse povo peca e não é punido. E muitas vezes é o contrário. As pessoas, em vez de olhar para o peso do pecado do povo, eles olham para o tamanho do castigo de Deus. Senhor, mas por que você está fazendo isso com fulano, com ciclano? Não, gente. Então Abacuque mostra isso. Que ele amava muito mais o seu Deus do que ele amava o povo, apesar de amar o povo. Então ele ficou indignado porque ele via o povo pecando, viu os seus pecados, mas parecia que não eram cobrados deles. Gente, nós precisamos ter horror ao pecado. Tudo o que é pecado deve estar longe da minha mente e do meu coração. Porque olha o posicionamento desse homem. Ele não se conformava com o povo estar pecando e não receber a devida punição. Exatamente o que as pessoas estão fazendo hoje. Estão acobertando pecados. Jamais. Seja quem for, pecado é pecado. Precisa ser tratado. Seja de quem for. Não existe privilegiados no corpo de Cristo. Seja quem for, pecado é pecado e tem que ser tratado. E aqui vocês sabem disso, né? Pecou, tratou. Foi descoberto o pecado, é tratado. Seja quem for. Então, é esse o posicionamento que nós precisamos ter como homens e mulheres de Deus. Horror ao pecado.
seja ele de quem for. Pecado é pecado. Então Abacuque ele mostra o seu grande amor pelo Senhor. Ele entendia que o pecado do povo merecia castigo. O que acontece, gente? As pessoas falam hoje tanto do amor de Deus, e é verdade. Deus nos ama incondicionalmente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e cita esse texto, né? Deus nos ama sim. Mas nós precisamos considerar, como diz o texto de Romanos, a bondade e a severidade de Deus. Abacuque era realista. Ele sabia do amor de Deus, mas ele sabia da sua severidade. E é isso que está faltando hoje aqui na nossa mente. Nós sermos realistas. Nós sabermos do amor incondicional de Deus. Mas nós precisamos saber também da severidade de Deus. Deus não negocia os seus princípios e valores. O seu conceito a respeito de santidade é altíssimo. E de lá ele não negocia com ninguém. Seja eu, seja você, seja o povo de Judá, seja lá quem for. Ele não negocia os seus valores. Então, o Abacuque sabia disso. É por isso que ele ficou inconformado. Mas o Senhor não vai punir esse povo. Porque ele sabia dos conceitos de Deus. O conceito de Deus é altíssimo. Então, o Abacuque, ele era realista. Ele via o pecado do povo, apesar de saber do grande amor de Deus. Ele amava o povo, mas amava muito mais a Deus. Qual que foi a resposta de Deus para isso? Capítulo 1, versículo 5 a 11. Deus responde a Abacuque que Judá será castigado, sim, através da Babilônia. Então Deus mostrou a Abacuque que ele é soberano e usa quem ele quer. E isso deixou o Abacuque em pânico, apesar dele querer a punição do povo, mas ele não queria através de um povo mais pecador do que o povo de Judá. E muitas vezes nós somos assim, né? Nós queremos que Deus haja, mas nós queremos que Deus haja do nosso jeito, não do jeito de Deus. E muitas vezes nós ficamos inconformados com Deus porque Deus não agiu do nosso jeito. Peraí, quem que é Deus? É ele ou sou eu? Eu estou brincando de Deus muitas vezes porque eu quero que Deus haja segundo o que eu acho, segundo o que eu penso, segundo o que eu quero. E não é assim. Deus age como Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quiser. O instrumento de punição de Deus ao povo foi um povo mais errante do que o povo dele. No capítulo 1, 12 e 2, 1, a segunda pergunta de Abacuque, que diz assim, que Abacuque ele pergunta como Deus usaria uma nação pior do que Judá para castigar o seu povo. E ele ficou perplexo. E ele ousou perguntar para Deus, mas Senhor, como que o Senhor vai poder punir o seu povo através de um povo mais pecador do que nós? Apesar de ouvir Deus, Abacuque mostrou que não entendeu o agir de Deus. Irmãos, nós nem sempre entenderemos o agir de Deus. Mas Senhor, por que aconteceu isso comigo? Senhor, por que aconteceu isso com a minha família? Senhor, por que aconteceu isso com a igreja? Senhor, por quê? E a gente não entende o agir de Deus. E por que a gente não entende o agir de Deus? Porque Ele é Deus. Ele é soberano. Ele faz o que quer, com quem quiser, quando quiser, sem precisar dar explicação para ninguém. Esse é o nosso Deus. É um Deus soberano que age como Ele quer. Sou eu que sou servo, sou eu que tenho que acatar as suas ordens e as suas decisões e os seus decretos. Mas essa segunda pergunta mostra a perplexidade do profeta Abacuque, um homem de Deus. Se Abacuque, sendo quem foi, mostrou essa perplexidade ao ponto de ousar chegar para Deus e perguntar,
Mas Senhor, por que o Senhor vai usar esse povo pecador para punir o seu povo? Imagina nós, irmãos. E ainda imagina nós, se nós tivermos um empurrãozinho. Põe Deus contra a parede. Põe Deus contra a parede. Ele vai ter que não sei o... Vai ter que... Como assim, gente? Onde se viu? Hoje nós sabemos desse questionamento. O povo não soube lá na época. Esse aqui era um particular de Abacuque e Deus. Então nós não podemos incentivar a ninguém a se rebelar contra Deus por não entendê-lo. Nós devemos, ao contrário, repreender quem ousa a questionar a Deus. Porque Deus é soberano, faz o que quer, com quem quiser. O Abacuque, ele mostrou que ele não entendeu o agir de Deus. E nós também nem sempre entenderemos o agir de Deus. E é por isso que nós precisamos viver por fé. E essa é a mensagem de Abacuque. Nós precisamos viver por fé. O justo viverá pela fé. Nós estamos sendo trabalhados, incentivados, e há muitos líderes doidos por aí, incentivando que nós devemos sentir, que o culto só é bom se eu fiquei todo arrepiado, se houve pulos, gritos e piruetas, que o culto só é bom se houve profecia, se ouvisse aquele outro. Tudo isso é verdade, tudo isso acontece, é verdade sim. Nós cremos nos dons espirituais, nós sentimos a presença do Espírito Santo. Então, tudo isso é verdade, mas não é verdade que o culto só é bom se essas coisas acontecerem. Nós vivemos por fé, e fé não é sentimento. Não é porque eu senti ou não senti que eu creio. Eu creio sentindo ou não sentindo. E é isso que está errado hoje em dia no ensinamento de muitos líderes. Eles incentivam a histeria, uma euforia coletiva. E dizem que só é presença de Deus se houver determinados movimentos. E não é verdade. E não é verdade. Nós muitas vezes... Eu fui curado de uma doença incurável. E vou falar para vocês, não senti nada na hora que eu fui curado. Não senti nada. Eu só criei. Mas não aconteceu arrepios, não aconteceu um movimento, não aconteceu nada. Aparentemente. Mas eu fui curado. E lá se vão seus 40 anos praticamente. Eu tinha 11 e eu estou com 51, 40 anos de cura. Então Deus me curou. Eu apenas criei, mas eu não senti nada. Então nós não podemos condicionar o agir de Deus se eu sinto ou se eu não sinto. Não é assim, e foi isso que Abacuque entendeu na resposta de Deus. O justo viverá pela fé. Independente de sentimento, nós não podemos condicionar os nossos sentimentos. E vou mostrar para vocês um exemplo que os sentimentos atrapalharam a fé. Quando Jesus ressuscitou, de repente ele apareceu no meio dos discípulos. E os discípulos estavam reunidos ali muito tristes. Por quê? Porque Jesus tinha morrido. Eles estavam ali muito tristes. Tristeza o que é? Emoção. Estavam muito tristes. Nossa, o Senhor morreu. Tal. Então eles estavam num extremo. Aí Jesus apareceu e eles acharam que era um fantasma. Não pode ser. Não é. É um fantasma. E era o mestre. E era Jesus. E aí Jesus insistiu com eles, viu? Não sou eu mesmo, ó. Pode tocar aqui, ó. Tem alguma coisa para comer aí? Tem. Deram a comida, ele comeu, ó. O espírito não tem carne, não tem osso, como vocês veem que eu tenho. Aí, o que aconteceu? Eles saíram de um extremo dos sentimentos, a tristeza, e foram para outro extremo de sentimento, a alegria. Se alegraram tanto, mas a condição de fé continua a mesma. Eles continuaram não acreditando que era o mestre. Muitas vezes a emoção atrapalha a nossa fé. Então nós não podemos nos guiar na nossa vida cristã, na nossa vida de fé pelas emoções. Nós precisamos continuar crendo, sentindo ou não sentindo, vendo ou não vendo. E foi isso que Abacuque trouxe para aquele pequeno grupo de remanescente.
Nós nem sempre iremos entender o agir de Deus, mas precisamos crer que o que Deus está fazendo é o melhor. Nem sempre iremos sentir Deus, mas precisamos crer que Deus está em nosso meio, ainda que eu não sinta nada. Nós não podemos entrar nessa de que Deus só está presente se uns rodopiam, uns caem, uns dão pirueta, outros falam em línguas. Beleza, é evidência de alegria do Espírito Santo. Mas não é só isso que diz que Deus está ou que Deus não está. Eu creio que Deus está aqui agora, nesse instante aqui. Eu creio que Deus está agindo em nosso meio aqui agora, nesse instante aqui. Independente se está vendo fenômenos ou não, Deus está aqui. Então é importante nós não basear a nossa vida de fé nas nossas emoções. As nossas emoções, elas podem ser traiçoeiras. E aí a resposta de Deus para esse questionamento, por que Deus usaria os caldeus para punir o seu povo? Deus responde que também julgará Babilônia. Só isso. E o que nós podemos entender com isso, irmãos? Que quem errar, é o que está escrito lá em Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Deus cobrará de cada um o seu erro. Só que muitas vezes o povo aqui não estava entendendo, porque muitos deles não pecaram. Muitos deles não pecaram e estavam sofrendo a mesma pena, né? Apesar de muitas vezes nós sofrer os sofrimentos terrenos, não é isso que conta, porque é a nossa condição de fé diante de Deus que é importante. E ainda que eu venha morrer, ou que nós venhamos morrer por uma culpa que não é nossa. Por exemplo, eu assisti um acidente de um ônibus, né? Que morreram 40 e poucas pessoas lá no Paraná. Quem errou foi o motorista. Mas todos que estavam ali pagou o preço. Vamos supor assim, beleza, todos morreram fisicamente. Quem estava com Deus está no céu. Quem não estava com Deus está no inferno. Quer dizer, não afeta a condição de fé, ainda que pague o preço. Ainda que pague, ainda que seja castigado, mas diante de Deus, a sua alma está em paz. Ainda que isso venha acontecer. Então nós precisamos entender que Deus, apesar de permitir a punição do povo de Deus através dos babilônicos, ele iria julgar. Aí Deus, então, respondendo a Abacuque, ele mostra os pecados das Babilônias que ele sabia. Não era novidade para Deus que o povo da Babilônia era um povo pecador, cheio de pecado, não era novidade para Deus. E aí Deus mostrou então pro Abacuque que ele sabia. E aí do capítulo 2, do 2 ao 5, ele mostra que ele sabia que o povo era soberbo e injusto. E aí ele traz 5 ais para o povo caldeu. O primeiro ai, a gente vê isso no capítulo 2, do 6 ao 19. Ele diz assim, ai daqueles que multiplicam o que não é seu. Versículo 6. Então, ai daquele, porque ele sabia que aquele povo era um povo que ele roubava os bens dos outros. Era um povo cruel. Então Deus mostrou para Abacuque, eu sei que eles roubam. Eu sei que eles são soberbos e injustos. Eu sei que eles roubam. Que mais que Deus diz? O segundo ai, versículo 9. Ai daqueles que ajuntam bens mal adquiridos. Quer dizer, eu sei que eles cometem injustiça para prosperar. Eu sei disso. Terceiro ai, está no versículo 12. Ai daqueles que edificam a cidade com sangue e que fundam a cidade com iniquidade. Então eu sei que eles matam até inocentes. Eu sei. Deus mostrando isso para Abacuque. Se Abacuque achava que Deus não sabia, Deus está mostrando para Abacuque, eu sei de tudo isso. Quarto ai, capítulo 2, 15 e 16.
Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas, para ver a sua nudez. Será farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e se como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e o vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Deus, eu sei que eles desonram as pessoas, que eles atentam contra a honra das pessoas. Eu sei disso, Abacuque. Eu sei disso. Tudo esse povo que vai ser o algoz do meu povo, eu sei que eles fazem tudo isso. Mas eles vão pagar por isso no seu tempo. O quinto ai, versículo 19 e 20. Ai daqueles que diz ao pau, acorda, e a pedra, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. É Deus dizendo, eu sei, Abacuque, que eles são idólatras. Eu sei que eles são pagãos, mas eu vou usar para punir o meu povo. Tudo isso que eles são vai ser contra o meu povo. Só que lá na frente eu vou cobrar tudo isso deles. Então, gente, Deus mostrou a Abacuque a sua soberania. E o Abacuque, então, a partir disso, ele faz uma oração. E essa oração nos traz alguns ensinamentos importantíssimos. Que eu relatei aqui algumas coisas. No capítulo 3, no versículo 2, diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Olha o que Abacuque diz. Depois que ele ouviu tudo isso do Senhor, ele questionou desses 2 capítulos, ele faz 2 perguntas para Deus. Deus traz a resposta. E olha o que ele diz no capítulo 3, na oração. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Olha o que acontece com Abacuque. Ele não entendeu nada do que Deus mostrou para ele a respeito do povo. Ele fez as perguntas para Deus, Deus respondeu. E quando Deus respondeu, ele disse: Senhor, misericórdia, Senhor. Eu estou estarrecido com o que o Senhor falou. Aí ele faz um outro pedido para Deus, ao invés de pergunta, agora ele faz um pedido. Aviva, Senhor, a tua obra. Irmãos, o Abacuque, quando ouviu de Deus o que Deus iria fazer, ele se rende ao Senhor, ele se prostra ao Senhor. Acabou seus questionamentos. Ele se rende ao Senhor e ele então faz um pedido: Senhor, aviva a tua obra. E o que é avivar a sua obra? Nós temos, às vezes, um conceito errado a respeito de avivamento. Muitas vezes nós pensamos que avivamento é só Deus, de repente, começa a batizar com o Espírito Santo o seu povo, ou os cultos, eles línguas estranhas para tudo que é lado, e muitas vezes a gente tem um conceito que isso é avivamento. Gente, o avivamento de Deus, ele traz uma mudança radical em nossa vida, a ponto de nós ter horror ao pecado, a querer viver uma vida de santidade, a ser fiéis nos nossos compromissos, a honrar a nossa palavra, a ser exemplo aonde estivermos, na sociedade, na igreja, no trabalho, na escola, a sermos representantes de Cristo onde estivermos. Isso é avivamento. É muito além do que falar em línguas. É muito além do que um movimento de cura. É muito além. É uma transformação radical interior que se exteriora. Então ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Traz uma mudança nesse povo pecador.
Tem poucos aqui que são fiéis, Senhor. Tem poucos que se mantiveram fiéis. Faz um avivamento, aviva a tua obra, Senhor. Esse é um pedido de Abacuque. O profeta vê que o caminho para o arrependimento do povo era um avivamento que proporcionaria temor. Avivamento é uma vida cristã ilibada. Não é apenas gritaria. Então nós precisamos saber, gente, que a compreensão de Abacuque da soberania de Deus e de uma fé inabalável passaria por um avivamento. Nós temos visto avivamento nos últimos anos, ou nós temos visto avivamento no nosso meio, ou nós temos visto avivamento na nossa própria vida. Muitas vezes, irmãos, nós estamos levando a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E assim vamos nós. A vida cristã é muito mais do que isso, gente. A vida cristã não é vir à igreja, sentar, cantar, orar, ir embora e continuar do mesmo jeito. Não, gente. Vida cristã é uma conduta ilibada, aonde cada ato meu mostra Cristo. Isso é um avivamento. E nós estamos carentes, necessitados de avivamento. E o profeta então diz: aviva, Senhor, a tua obra. Só que esse avivamento era baseado no temor, porque o povo estava pecando feio e a maioria não se arrependia, continuava levando a sua vida. Poucos é que se mantiveram fiéis. O profeta, a partir da sua compreensão, ele faz a sua declaração mostrando que, independente do resultado final, ele serviria a Deus. 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Abacuque mostra que ele não servia a Deus pelo resultado alcançado. Ele servia a Deus porque amava a Deus, independente do resultado. Ele está dizendo que o que é tudo isso aqui que ele relata? Ele fala, ainda que eu passe fome, porque tudo isso aqui tem a ver com provisão, alimentação. Ele diz, ainda que eu passe fome, e a tua palavra diz que nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ainda que eu passe fome, eu me exultarei no Senhor. Gente, eu estava conversando com o Fernando, meu filho, essa semana, e ele falou para mim a respeito do momento que estamos vivendo, né, e conversando comigo a respeito da grande tribulação. E ele falou assim, pai, como vai ser? Porque nós não vamos ceder, né? E não vamos comprar nem vender, como é que vai ser? Eu falei, não sei, filho. Eu só sei de uma coisa, eu não vou aceitar esse número de jeito nenhum. É o que Abacuque disse aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu passe por necessidades, eu vou estar alegre. Eu vou estar feliz. Por quê? Porque eu estou com meu Deus. Oh, mas e se eu morrer de fome, eu vou estar com Deus. E é isso que importa. Olha a declaração de Abacuque. Que declaração de fé, gente. E nós hoje ouvimos, não, porque Deus tem que isso, tem que dar aquilo, tem que aquele outro. Essa não é mensagem bíblica. Deus tem prazer em abençoar seu povo? Tem. Mas Ele não faz isso porque para que nós permaneçamos nele. Não. Ele faz isso com o que Ele quer. Então nós não podemos ficar querendo ou entrando nessas loucuras de achar que Deus tem que isso, tem que aquilo. Ainda que nada disso aconteça, ainda que todas as minhas perspectivas falhem, eu continuarei crendo e servindo ao Senhor. O profeta tem
somente Deus como fonte da sua alegria. Por quê? Porque Deus era a única fonte da sua salvação. E era isso que lhe trazia alegria. Eu estou salvo. Ainda que a figueira minta, ainda que eu passe fome, eu estou salvo. E é isso que me importa. O que alegra o meu coração não é minha condição de vida, é minha condição de fé. Primeiro ficou alarmado de ouvir aquelas declarações, mas ele se rendeu. Senhor, então aviva a tua obra. No decorrer dos anos torna conhecida, porque o povo não te conhece mais. O profeta vive uma intimidade ou uma íntima comunhão com Deus, mesmo em meio ao caos. Irmãos, a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus não pode depender de circunstâncias. Quando a nossa comunhão com Deus depende de circunstâncias, nós vamos fazer como a maioria deste povo. Nós vamos pecar e nós vamos nos afastar de Deus. Nós precisamos saber, assim como a mensagem de Jeremias, que nossa vida é por fé. Que Deus, ele é soberano, que faz o que quer com quem quiser. Nós precisamos de pessoas com uma visão como esta. Nós não podemos ter uma multidão de pessoas alienadas dos princípios de Deus, achando que Deus tem que fazer isso ou aquilo. Deus não tem que fazer nada. Tudo que Deus tinha que fazer, ou que ele quis fazer, não é que ele tinha que fazer. Tudo que Deus quis fazer, ele já fez. Ele enviou seu único filho para morrer na cruz, para nos perdoar os pecados, e era isso que ele quis e foi isso que ele quis fazer. Agora é nós que precisamos nos esforçar para alcançar esse sacrifício. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, eu continuarei crendo. Eu continuarei firme. Então nós precisamos de mais pessoas com uma visão como esta. Nós devemos buscar a Deus somente porque o amamos. E nós devemos buscar a Deus apenas pela nossa salvação, por mais nada. Mas não é isso que nós vemos muitas lideranças evangélicas pregando por aí. Não entrem nessa, gente. Infelizmente, tem muitas pessoas desvairadas, fora da casinha, falando mentiras, e o povo tem aceitado porque ele é conveniente. Quando Deus é o nosso refúgio, ainda que tudo ao nosso redor falhe, nós continuaremos firmes, sem reclamar. Porque muitas vezes até a gente continua, né? Mas a gente continua numa reclamação só, reclamando de tudo e de todos. Isso mostra que nós não entendemos o motivo que nós servimos a Deus. Que nessa noite nós possamos tomar como exemplo esse profeta Abacuque, que trouxe uma mensagem contundente de fé e de esperança. Mas apenas um pequeno grupo foi que entendeu a mensagem. Seja você parte desse pequeno grupo que entendeu a mensagem de fé e de esperança. E que você saia daqui dessa noite com o teu coração regozijando. Tire do seu coração essas más influências que te afastam de Deus, que te afastam da fé e que te levam para um caminho longe do Senhor. Tire do seu coração e enche o teu coração com a palavra, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado dos currais, ainda que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação.